Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. Máximo 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Já se inscreva aqui e vamos para o texto. Hoje, capítulo 14, Evangelho segundo Marcos, versículo 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu seus chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Amém. Então aqui nós sabemos que pelos outros evangelhos de que aquele que estava julgando Maria ali, falando que era um desperdício, era o próprio Judas, o Judas Iscariotes, aquele que um pouco mais tarde trairia Jesus. E aqui ele não está entendendo a adoração dela. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nos conhecem, mas que não servem a Jesus como nós servimos, que não o adoram, que não o têm como Senhor e Salvador. Talvez até estejam próximo dele, até vão à igreja, talvez até cultuem ao Senhor, mas não tiveram uma revelação verdadeira de quem é Jesus em sua vida e por isso não conseguem o adorar como Maria o adorava e Judas não conseguia adorá-lo. As pessoas que não o adoram não entendem como é o servir ao Senhor, da mesma maneira que aqueles que o reconhecem, aqueles que conhecem verdadeiramente quem é o Senhor, aquele que levou sobre si todas as nossas feridas, todos os nossos pecados, e ele de fato é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso que existe essa adoração verdadeira como a de Maria, que ela gastou tudo que ela tinha ali, ela ungiu o corpo de Jesus, entendendo que logo ele não estaria mais com eles. E o quanto tem nos custado a nossa adoração a Jesus, o que nós temos gasto aos pés dele, né? Não só em questões financeiras, né, de fato, ali como ela gastou o perfume, mas ela gastou tudo que ela tinha. E hoje uma das coisas mais valiosas que nós temos é o nosso tempo. Quanto tempo nós temos de fato investido em adorar ao Senhor, em servi-lo, em servi-la, a sua comunidade, em adorá-lo lendo a palavra, em adorá-lo em oração, adorá-lo buscando ele de todo o seu coração. Quanto nós temos adorado mesmo ele, ou quanto nós temos sido criticados, mesmo sem saber, né, por adorá-lo, quanto temos incomodado aqueles que não o adoram. Como Judas ficou incomodado com a adoração de Maria, porque ele não conseguia entender a adoração dela e ele não conseguia ter a mesma adoração
a Jesus porque ele não o amava como ela o amava, ele não o tinha de fato como Senhor. Talvez ele estivesse ali buscando a Jesus, servindo a Jesus, com a intenção do que ele receberia em troca e não do que ele daria em adoração a Jesus. Porque naquela época o desejo de muitos jovens era seguir ao mestre, seguir um rabino e buscar e receber conhecimento dele, né? Sabedoria dele. Então talvez ele estivesse ali pelo que ele pudesse receber de Jesus e não pelo que ele tinha a entregar. E agora que ele talvez tenha entendido que ele não iria receber aquilo que ele gostaria, então ele prefere vender a Jesus, ele prefere entregar a Jesus porque não é do jeito que ele quer. Então, muitas vezes, se a gente não estiver acontecendo as coisas da maneira como nós queremos, ou a gente quer sair, ou a gente quer se desvencilhar daquilo que não está de acordo com o nosso desejo, com aquilo que a gente achava, com a nossa expectativa, né? Porque a expectativa de Judas é que ele recebesse algo de Jesus, né? E não o contrário, que ele entregasse tudo. E nós temos a consciência de entregar tudo porque ele entregou tudo por nós. Ele nos amou primeiro, ele se entregou, ele fez tudo por nós. Então, nada mais justo do que nós entregarmos tudo a ele, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, de tudo quanto nós temos. Então, cada um de nós só vai entender a adoração a Jesus quando de fato nós o conhecemos de perto, quando nós o buscamos e temos ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, e por isso nós o adoramos e buscamos o adorar em espírito e em verdade. Então, só aqueles que verdadeiramente o adoram vão entender os sacrifícios que você faz por ele, os sacrifícios que você faz por estar servindo ele, os sacrifícios que você faz para buscá-lo. Então, para adorá-lo, para entender a adoração, tem que adorá-lo. Amém? Porque, de fato, todas as outras coisas estarão aqui, que nós podemos fazer em todos os outros tempos, mas só vai entender aquele que o adora quando realmente o adora. Assim, quando você tem os amigos e alguém começa a namorar, começa a ter um outro relacionamento, a pessoa fala, nossa, agora só vive para ele, só vive para ela, né? A pessoa não consegue mais estar junto com a gente, só tem olhos e tempo para essa pessoa, porque agora ela o adora, é a prioridade dela, e assim tem que ser com o nosso Senhor também. Ele deve ser a nossa prioridade todos os dias. E enquanto ele for a nossa prioridade, ele vai ser tudo para nós. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.